Bem-vindos a mais um vídeo no canal Deus no Coração. Que essa mensagem possa transformar a sua vida, que Deus lhe abençoe sempre, e jamais perca a fé em Deus, que o milagre irá acontecer. Obrigado pela oportunidade de entrar na sua casa, na sua vida. É sempre, para mim, uma satisfação imensa poder ter este acesso ao coração de tantas pessoas. E justamente poder fazer o que essa música pede que faça. Chegar à vida do outro, chegar ao coração do outro e propor coragem, né? Que às vezes é só o que a gente precisa. Às vezes a coragem está adormecida dentro de nós e quando o outro chega, gosto sempre de dizer isso, porque o outro tem uma autoridade afetiva sobre nós, então a palavra do outro pesa para nós. Então quando ele nos solicita, tenha coragem. Ele de alguma forma nos recorda que a coragem já está em nós. Porque nós não inventamos coragem para viver, né? No ano passado, nós tivemos um programa regional lá na Globo, que os dois apresentadores iam aos asilos para buscar os sonhos dos idosos. Iam aos lares e lá tentavam descobrir o que eles ainda podiam fazer por aqueles que já estavam no final da vida com tantos sonhos acorrentados. A gaveta cheia de coisas que não conseguiu realizar. E aí a gente sempre acha que são grandes coisas, né? Tinha uma velhinha, sabe o que ela queria? Comer bolo com goiabada. Quando ela disse isso, qual que é o sonho que a senhora tem? Ela, um dia ainda comer um bolo de fubá com goiabada como eu comia na minha casa. Os dois apresentadores se entreolharam e não acreditaram naquilo. Meu Deus, tão pouco. Pouco para mim, pouco para você. Mas para aquela senhora era o sonho, era um sabor que lembrava o tempo quando ela tinha família. E eles levaram para ela um bolinho de fubá com goiabada. Vocês não fazem ideia da imagem, do brilho nos olhos. Eu vendo aquele programa, eu fiquei pensando, oh meu Deus do céu, quanta gente com seus bolos de goiabada sem realizar. Quanta gente nesse mundo precisando abrir as gavetas e ter a coragem de dizer ao outro. Às vezes a gente pode ajudar a realizar. Às vezes é apenas um aperto de mão para lhe tirar daquela situação em que você está tão angustiado, tão preso, tão amargurado. Às vezes nós podemos fazer a vida do outro ser muito melhor, fazendo o mínimo. Nem é grande esforço, não. Essa é a reflexão da doutora Ana. Viver bem prepara-nos melhor para morrer. E depois a gente se desprende de tudo que está, sabe, os excessos da vida. Essa é a única certeza que nós temos, nós vamos morrer. Ah, mas eu quero que a morte me encontre reconciliado com a vida. Eu falei isso aqui no último programa. E agora, conversando com ela, ela confirmou uma informação que está no livro. Que às vezes ela encontra mais serenidade para morrer em pessoas que não se dizem crentes do que em crentes. Porque às vezes nós somos muito apegados aos nossos problemas. Somos muito prepotentes. Porque a gente acha que dando ordens a Deus, tudo acontecerá de acordo com o que nós estamos dizendo. O que não crê, ou melhor, o que não diz crer, pode ser que ele creia em mistério de um jeito muito mais profundo do que nós. E ele arruma muito bem a vida antes de ir, vivendo bem. Por exemplo, uma mãe perde o filho, o pai perde o filho, e a perda é tão diferente.
o tempo do luto é tão diferente para um e para outro. Por quê? Porque embora fossem mães e pais do mesmo filho, mãe e pai do mesmo filho, eles não eram da mesma forma, com a mesma intensidade, com as mesmas responsabilidades. Elas se diferem muito, a dinâmica da vida vai colocando a gente de diversas formas um na vida do outro. Morre um amigo num grupo de amigos, cada um vai sentir a seu modo, porque aquele amigo que se foi tinha uma história diferente com cada um que ficou. São mistérios que nós não conseguimos tocar, exaurir, extrair tudo. Não. Então toda vez que eu preciso enfrentar este luto, fico atento ao tempo que ele dura, claro. Isso é uma coisa que você precisa estar atenta. Quanto tempo está durando essa tristeza dentro de você? E por que você parou de se alegrar com as suas alegrias? Porque às vezes nós vivemos processos inconscientes que precisam ser corrigidos terapeuticamente. Será que você se responsabilizou sem necessidade de alguma coisa que aconteceu? Pode ser que sim. Eu, por exemplo, acompanhei alguns casos assim, né, de mães que perderam filhos, que não se sentiam no direito de terem alegrias depois que os filhos morreram, como se aquilo fosse denunciar que elas não estão sofrendo. Encontrei muitas mães que pararam de fazer a comida preferida do filho. A Lídia, minha amiga lá de Curitiba, quando eu a conheci, Lídia Pedri, lá das livrarias Curitiba, conheci no momento em que ela tinha terminado de sepultar o filho, um menino bonito, novo, cheio de vida, cheio de projetos, cheio de sonhos. Morreu, acho que foi praticamente no Réveillon, estava fora do Brasil. E eu me lembro que quando recebi a Lídia, quando fui conversar com ela e ela me contou todo aquele sofrimento, uma das coisas que ela me disse foi justamente isso. Ela tinha mais uma filha e ela não conseguia ser a mãe que ela era dentro de casa, porque um filho não estava mais. E ao mesmo tempo que ela tinha consciência de que ela tinha direito de viver aquela tristeza, aquela decepção com a vida, com Deus, por que não dizer? Porque no momento que nós perdemos alguém é natural que a gente se revolte. Não faz sentido, mas a gente é humano. A vida, né? É um mistério. Não acredito que Deus seja um manipulador de fantoches, não. Estamos aí, a gente sofre acidentes, nós morremos antes da hora, infelizmente. Aquela mulher estava dividida entre a necessidade de sofrer o que precisava ser sofrido e voltar a viver para cuidar da família que estava ali. E eu me lembro que ela falava que as comidas que o menino gostava, que por acaso a menina também gostava, ela não conseguia fazer mais. E eu falei para ela, assim, viva o seu luto, mas não se permita estendê-lo além da conta, porque senão você vai ser injusta com aquela que ficou, que merece ter a mãe. Você não morreu, o seu filho morreu, e não é justo que sua filha perca o irmão e a mãe no mesmo acidente. Então, quando você perceber o movimento do amor lhe retirando dessa dor, faça o retorno, faça o caminho de volta. Você nunca mais será a mesma mulher, e não pode ser, porque a mulher que precisou sepultar um filho, ela volta para a vida completamente transformada. Eu acho que ela sepulta também todas as futilidades, ela sepulta tudo aquilo que era mesquinho, porque ela tem a oportunidade de ressignificar a sua vida e começar a trazer uma mulher que até então não existia, que o nascimento da criança não trouxe. O nascimento da criança proporcionou uma nova mulher, mas nós também não podemos negar que a morte de um filho proporciona uma mulher que o nascimento não proporcionou, porque ela é ainda mais forte. Ela viveu o parto às avessas, né? O movimento contrário da vida, que é absurdo, não faz sentido diante da lógica do tempo, dessa lógica que nos pertence, de uma mãe ter que sepultar o próprio filho.
Mas a partir do momento que aquilo acontece, a mulher tem uma nova estrutura. E quando ela consegue vencer o período do luto e traz à tona aquilo que virou, que foi fecundado também naquela morte, ela se torna uma grande mulher, ainda maior do que já era. Eu vejo isso, minha gente, e é tão palpável esse crescimento. E eu me lembro que quando encontrei com a Lídia, já com condições de voltar a fazer as refeições e os pratos preferidos do seu filho, como aquilo fez bem para ela. Porque foi a sutura que Deus pôde fazer ali, no que ela permitiu. Eu tenho na minha mãe um grande exemplo. Minha mãe é uma mulher que viveu muitas perdas, mas muitas. Ela já nasceu perdendo, tadinha. Mas eu nunca vi nessa mulher um traço de revolta por ter perdido tanto. E o tempo foi me revelando. É que minha mãe é um ser humano muito livre. Quem tem a oportunidade de conhecê-la sabe do que eu estou dizendo. E eu percebo a liberdade dela no humor. Como ela é bem-humorada com os limites dela. Ela está livre. Ela está livre para perder. A espiritualidade dela foi desde menininha alimentada para ensiná-la isso. Estou crescendo em cada oportunidade que a vida me dá. Mas também não me recordo de ver a minha mãe se subjugando àquilo que não era para ela. Não. A pergunta era feita diariamente. Estou sendo quem eu posso ser? Ou eu estou desperdiçando a minha vida com as projeções dos outros? Estou sendo quem de fato eu posso ser? Porque Deus gostaria de suturar tudo, o tempo todo, mas às vezes nós não permitimos a sutura. Às vezes nós não damos a carne para a sutura. Então quando eu fico estendendo o processo do luto, sem identificar o momento necessário para que a sutura seja feita, eu estou me prejudicando. Pode ser que nós não estejamos perdendo ninguém neste momento, mas há tantas outras curas necessárias. Ou pode ser que você esteja enfrentando sim a perda física. Alguém que você ama está indo embora. Ou pode ser que você precisou sepultar um filho, precisou sepultar um irmão, uma mãe, um pai, um marido, uma esposa, um amigo. E a própria psicologia nos ensina que o primeiro passo para a cura é justamente verbalizar. Dizer aquilo que está dentro de nós, como se fosse uma comida que não fez digestão. Sim, nós falamos de digestão emocional também. Não é só o alimento que a gente come que precisa ser digerido para que não nos faça mal. Se você tem uma indigestão alimentar, você fica indisposto. Mas os sentimentos também precisam ser digeridos. É a digestão emocional. Quando você metaboliza o que o outro disse de pesado, a traição, tudo aquilo que foi ruim do que foi vivido. Sim, isso precisa ser metabolizado. E a gente metaboliza falando, contando, pondo para fora. Por isso que é preciso ter muita paciência. Às vezes a pessoa vai precisar dizer aquilo muitas vezes. Por quê? Ela está se livrando. Ao falar, ela vai tendo condições de lidar melhor com aquilo que angustiou tanto. Por isso é preciso dizer. Por isso nós precisamos do processo terapêutico, seja no consultório ou seja a partir de amigos saudáveis, que nos permitem a experiência da catarse, da purificação, da limpeza emocional que nós podemos fazer quando falamos e somos ouvidos. Sim, porque não basta falar. É preciso perceber que o outro lhe escuta, né?
Na hora do choro, a gente precisa procurar os amigos. Nós que somos amigos temos que chegar perto e tentar quebrar aquela barreira, pedir o direito de conversar com ela, ainda que sejam 5 minutos, para a gente poder acompanhar de perto aquele sofrimento. Se depois a gente viu, e às vezes o nosso contexto de amizade já é o suficiente para nos fazer responder à vida, superando aquele momento difícil. Aliás, gente, eu fico pensando nisso. Amigo de verdade, como diz a música, né, do Milton Nascimento, amigo é o melhor lugar. Eu não tenho dúvida disso. Como é importante nessa vida de muitos conhecidos, porque nós temos muitos conhecidos, as redes sociais lhe colocam com acesso rápido às pessoas. Você fala, você escreve um e-mail, o outro te responde imediatamente. Mas a gente precisa saber diferenciar. O amigo a que eu estou me referindo é aquele a quem você divide a sua intimidade, frequenta a sua casa, que conhece os seus outros amigos. Porque o conhecido, ele conhece uma fachada, ele tem uma visão de uma fachada, que nem sempre é a verdade. O conhecido, ele não tem acesso à sua verdade pessoal, por mais que você queira mostrar a ele. Essa coisa de que a vida virtual proporciona intimidade, tudo bem, pode até haver uma exceção, mas eu não acredito nisso. Eu acredito na proximidade, que pode até desencadear uma futura amizade, quando ali você decide que você vai estabelecer laços mais estreitos com aquela pessoa, ou que você vai visitá-la, ou é que ela vem lhe visitar. Como os grupos de peregrinação, né? Durante os anos que eu fiz peregrinação, muitos amigos saíram dessas viagens, porque eles continuavam os contatos deles através das redes sociais. Marcavam encontros, de repente um começou a visitar o outro, e ali muitas amizades verdadeiras nasceram. Então a gente precisa diferenciar. Quem são os amigos que nós podemos procurar no momento da nossa dor, no momento da nossa dificuldade? E o verdadeiro amigo é aquele que vem tentar quebrar esse casulo de uma dor temporária. Mas esse mesmo amigo é aquele que vai nos ajudar a entender quando é a hora de nós procurarmos uma ajuda terapêutica. Eu pessoalmente acho que é muito positivo a gente conviver com pessoas, por exemplo, que nos ajudam a ter um acesso novo ao nosso coração. Quando nós estamos muito viciados pela forma como os outros nos veem, a gente corre o risco de se ver também de forma viciada. Porque o outro nos vê sempre do mesmo jeito. E isso às vezes paralisa a nossa capacidade de nos ver de uma forma diferente. Pode ser que você esteja viciado na maneira como você se vê, porque os outros que estão ao seu redor lhe veem sempre do mesmo jeito. E às vezes uma mudança, de repente você descobre uma pessoa nova, que lançou um novo olhar sobre você, que lhe fez uma pergunta fundamental, que lhe fez pensar naquilo que você antes não tinha pensado sobre você. É tão interessante quando nós cavamos na terra do coração e descobrimos que ali há novidades que foram vistas por uma outra pessoa que estava de fora. Como são preciosas essas pessoas na nossa vida, porque elas enxergam aquilo que nós ainda não tínhamos enxergado. Como Jesus fez na vida de muitas pessoas, enxergou o que aquelas pessoas ainda não tinham visto, encontrou dentro delas uma riqueza que elas ainda não sabiam se oferecer. E porque elas ainda não sabiam se oferecer, elas estavam privadas de poder também oferecer isso aos outros. Eu tenho algumas pessoas que fazem isso comigo, e eu fico muito atento. Sempre que eu estou vivendo um momento de dificuldade, eu costumo procurar essas pessoas. Partilho, e às vezes pode pensar, é padre, é freira. Não, são amigos. Amigos que têm um acesso a mim diferente. Pessoas que têm uma percepção
e às vezes nem tenho tanto convívio. Engraçado isso, né? Não são pessoas muito do meu convívio, mas são pessoas que têm um acesso à minha verdade e ajudam a esclarecer aquilo que para mim às vezes é nebuloso. Aliás, é um aspecto que vale a pena a gente pensar, né? A gente não tem como medir o cristianismo da gente. Não existe régua para saber o quanto a gente já é cristão. Mas há alguns indicativos interessantes para a gente prestar atenção. Um deles é a qualidade das nossas amizades. Nós temos bons amigos, construímos bons amigos. O que eu acho interessante é que às vezes a peregrinação é uma feliz oportunidade de construir bons amigos. Porque ali você encontra pessoas que talvez estejam vivendo as mesmas buscas, e isso favorece demais o encontro. A gente vai ficando cada vez mais exigente no que diz respeito a relacionamentos. Quanto mais a gente cresce em Deus, maior é o nosso crivo para os relacionamentos. Não é que a gente vai desprezar as pessoas, não é que a gente vai ficar arrogante, orgulhoso, não, pelo contrário. A experiência com Jesus, ela vai nos simplificando. E porque a gente vai ficando mais simples, a gente fica também sem rodeios para dizer o que queremos ou não. Há pessoas que às vezes você tem aquele melindre de nunca poder dizer a verdade. Você sabe que aquele relacionamento de amizade, de proximidade, já não está lhe fazendo bem, porque aquela pessoa só lhe procura para fazer fofoca, ela sempre lhe induz a ficar extraindo de você o que você tem de pior. Eu sempre gosto de dar esse exemplo. Um homem casado que quer ser fiel à esposa, aos seus filhos, à sua família, ele precisa saber muito bem com que ele anda. Quais são os companheiros, digamos assim, que têm influência sobre ele? Porque se ele quiser ser fiel, é claro que ele não vai poder abrir guarda, baixar a guarda, para que pessoas que não estão nem um pouco interessadas na fidelidade dele à família, estejam por perto e influenciando. Então, às vezes, nós, nos nossos relacionamentos, nem sempre a gente tem o discernimento de perceber quem é que deveria ser mais próximo de nós neste momento da nossa vida. Da mesma forma que quando nós estamos doentes, nós precisamos de regularmente encontrar os médicos, a amizade é a mesma coisa. Quando nós estamos fragilizados, nós temos muita necessidade de termos pessoas de confiança ao nosso lado. Eu me lembro que foi isso que me sustentou muito. Eu poder olhar para o lado e reconhecer pessoas em quem eu confiava. E a confiança é fruto do tempo, né, minha gente? Não adianta a gente querer confiar da noite para o dia. É por isso que a gente precisa ter muito cuidado com os novos que chegaram. Não é que a gente vai fechar as portas para novas amizades. Não é isso. Mas é você ficar atento se estes que acabaram de chegar já são dignos de você confiar a sua vida. Confiança é gradual. Até nisso também nós demonstramos a nossa ansiedade, né? Nós queremos ficar amigos da noite para o dia, já queremos acelerar o tempo. Pode ter riscos nessa atitude, nessa escolha. Nem sempre nós falamos e somos escutados. Às vezes nós falamos, o outro está diante de nós, mas ele não nos ouviu. Ele não viveu com a gente aquele momento. Por isso que eu digo que é tão importante a gente ter espaços saudáveis de convivência, onde o que a gente fala é escutado.
isso faz a cura acontecer dentro de nós. Por isso o padre, ainda por mais que tenha se perdido o significado disso, do ir contar os pecados, do ir fazer uma direção espiritual, como isso cura o coração das pessoas. Eu admiro muito na nossa vocação essa oportunidade de ouvir, de sermos pessoas de confiança. O padre, ele naturalmente deve ser um homem de confiança das pessoas. Eu não posso banalizar o que você me conta. Eu não posso ser um fofoqueiro que banalizo o que você me falou, que saio dizendo para os outros as suas fraquezas, aquilo que você me confessou, aquilo que você me contou. Não. Um dos primeiros aprendizados que nós precisamos ter como padre é justamente o respeito pelo que o outro nos fala, porque as pessoas estão necessitadas de serem ouvidas.